Pessoal, muita coisa tem acontecido dentro da direita nos últimos dias, sobretudo envolvendo a Michelle Bolsonaro, né? As recentes declarações que ela deu não pegaram bem, o timing foi totalmente errado, a maneira que ela colocou também não foi muito boa, e é claro que isso tem desgastado a imagem do Flávio Bolsonaro, dela própria e de pessoas no entorno, né? Pô, em plena campanha eleitoral, a gente está aí há pouco mais de 3 meses da eleição. Foi o pior momento possível para isso acontecer. Agora, a recente saída dela do PL Mulher, enfim, alguns ajustes precisarão ser feitos e rápido dentro do PL, dentro ali do espectro da direita, da campanha do Flávio Bolsonaro, para mitigar o estrago, porque nós temos um país para salvar. Né? Existem coisas muito mais importantes do que questões familiares, do que questões pessoais, do que ego de certas pessoas para a gente se preocupar agora. É por isso que eu nem quero me ater a essa questão aí, tá? Depois da eleição, eu sei exatamente o que aconteceu e como é que isso vai terminar, mas não é hora para falar sobre isso. Depois da eleição, a gente conversa, né? Enfim, mas não é só a direita que tá batendo cabeça, não. A esquerda tá e tá muito, porque eles têm um problema que não tem como resolver, que é justamente o tarifaço que o Brasil sofreria, né? Como vocês sabem, a Seção 301 lá nos Estados Unidos fez uma investigação e chegou à conclusão de que o Brasil precisava ser taxado em 25%, né? Trump ainda não impôs essa tarifa, a decisão não foi tomada, foi uma sugestão da Seção 301. Olha só, lá atrás, o Trump ele impôs tarifas ao Brasil para tentar, obviamente, atingir o Lula. Afinal de contas, o Lula falava besteira de assim e outro também sobre o próprio Trump, né? Então, tomou na cabeça. Só que isso surtiu o efeito contrário, porque a esquerda começou a tentar emplacar a narrativa de que esse tarifaço era por conta da articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, Trump mudou a estratégia, revogou as tarifas, né? Houve uma tentativa ali de acordo entre o Lula e o Trump, o Lula não cumpriu a parte dele, notadamente o Trump tá pistola com isso, né? E aí veio a Magnitsky, a Alexandre de Moraes, que também já foi revogada, inclusive, e pode voltar a qualquer momento, né? Depender aí de certas circunstâncias que também não vale comentar aqui agora. Mas o fato que a gente precisa entender, e vocês precisam me ajudar a divulgar essa informação, é que o Flávio Bolsonaro tomou a correta decisão de ir lá nos Estados Unidos agora e se colocar à disposição para lutar contra essas tarifas, né? Haverá uma audiência pública que vai ter início aí nessa semana lá nos Estados Unidos para tratar justamente desse processo de tarifas ao Brasil, né? Então, o governo brasileiro deveria ter se inscrito nessa audiência pública, justamente para defender o Brasil, para justificar o porquê a gente não merece essas tarifas, mas o governo não fez isso. Vai mandar um interlocutor lá, mas, enfim, ele só vai ver a audiência e não vai defender o Brasil de fato. Flávio Bolsonaro fez isso. É isso aí. Ele se inscreveu para discursar na audiência pública do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos sobre a proposta de aumento de 25% nos produtos brasileiros, né? O tarifaço. O parlamentar pediu 5 minutos para defender o Brasil. Então, Flávio Bolsonaro tomou a frente e vai defender o Brasil nessa audiência pública. Ou seja, ele está tentando não só defender os nossos interesses, né, porque a tarifa não vai ser boa em nenhum cenário, como também dar uma rasteira no Lula. Falou, não, o Flávio está indo lá defender o Brasil das tarifas, não é o Lula. O Lula não está fazendo nada. Então, de quebra, ele dá uma rasteira no Lula e defende os interesses do Brasil. Só que o Flávio não fez só isso, ele foi além. Ele mandou um recado para os Estados Unidos, né, para o governo norte-americano, colocando-se à disposição em caso de uma possível eleição, tá, dele em outubro, de colocar à disposição ali uma equipe de transição para justamente negociar essa questão das tarifas. Pois bem, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, respondeu essa carta e agradeceu a disponibilidade do Flávio. E isso deixou a esquerda, o Lula, completamente desesperados, porque Flávio Bolsonaro, mais uma vez, acabou com a narrativa que eles iam tentar colar na campanha. Mas, cara, eu não sei se foi de caso pensado, eu não sei se foi deliberada essa atitude dele, mas foi a atitude correta. O cara é um mito mesmo, né? É filho do homem, não tem jeito, é filho do cara. Então, olha só, pra vocês entenderem o nível de desespero que o PT está. Vocês vão entender, ó.
O PT vai à justiça contra Flávio Bolsonaro e PL após carta de Rubio sobre transição de governo. Vamos entender o contexto, ó. O Partido dos Trabalhadores vai colocar nessa terça-feira, né? Na verdade colocou ontem, 2 ações na justiça contra o senador Flávio Bolsonaro e o Partido Liberal após a repercussão da carta enviada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. No documento, Rubio agradece ao parlamentar por colocar uma equipe de transição de governo à disposição dos Estados Unidos em caso de vitória nas eleições. Ou seja, a gente está falando aqui de uma conjectura e de uma possibilidade, né? É possível que o Flávio ganhe a eleição? Ou eles estão fazendo essa chamada já conjecturando e já afirmando, melhor dizendo, que o Flávio não tem chance de ganhar a eleição, é isso? Eles sabem de alguma coisa que a gente não está sabendo? Pois bem, de acordo com o Metrópolis, uma das ações será enviada à PGR e pede a abertura de inquérito criminal para investigar possíveis crimes de corrupção passiva, violação de sigilo funcional e condutas contra a soberania nacional. Olha o nível de loucura dessa gente. Segundo o PT, a troca de documentos indica tratativas diretas entre um agente público brasileiro e uma potência estrangeira envolvendo informações consideradas sensíveis. Os caras querem criminalizar o Flávio por uma conjectura de uma ação futura. Se o Flávio ganhar a eleição, ele vai ter legitimidade para conduzir uma equipe de transição. Sim ou não? E se esse for o caso, ele já pode, sim, começar a fazer articulações e negociações com outros países. Claro, a partir de 1º de janeiro de 2027, que é quando ele assume o mandato. Então, por que o PT está entrando com essa ação, baseando-se em coisas que não fazem o menor sentido? Por quê? O nome disso é desespero, não tem outra palavra. Olha só, a segunda ação será protocolada no Ministério Público Eleitoral em conjunto com o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil. Os partidos pedem a apuração sobre eventual solicitação de apoio externo para a campanha eleitoral, prática vedada pela legislação brasileira. Onde é que estava o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil, cara? Olha, eu sonho um dia que o comunismo no Brasil será criminalizado, assim como é o nazismo, não é? Porque é impressionante, cara, é impressionante. Vamos lá, não quero entrar nessa questão aqui também. Aonde estavam esses partidos quando o Biden interferiu nas eleições brasileiras? Não sou eu que estou falando isso, o próprio ministro Barroso, ex-presidente do STF, falou isso. Que ficou feliz com a ajuda dos Estados Unidos, com a ajuda do governo Biden, dinheiro da USAID, né, foi derramado aqui, agentes do governo norte-americano estavam aqui, fazendo o quê? Aonde estavam esses partidos em 2022? Quer dizer, agora que o Flávio está dizendo que se ganhar a eleição, já vai, antes mesmo de iniciar o seu mandato, de tomar posse, conduzir um processo de negociação para barrar as tarifas dos Estados Unidos, e eles vêm tentar emplacar essa loucura. Olha, eu não duvido de mais nada, porque depois do golpe imaginário que não aconteceu, tudo é possível no Brasil, porque a lei não é mais referência para nada. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo e a informação de que é o Flávio Bolsonaro que está defendendo o Brasil das tarifas dos Estados Unidos. E que se ele não for eleito, certamente isso vai acontecer. Porque, primeiro, o Lula não está nem aí pro Brasil, pro mais pobre, pro povo. Não, ele quer que o povo se dane. Quanto pior, melhor. Quanto mais na miséria, dependente de programas assistenciais do governo, melhor pro PT. É isso que eles querem. Eles sobrevivem da miséria. Segundo, o Lula não tem legitimidade para isso, porque o cara xinga o Trump. Xinga mesmo. Chama de doido, chama de maluco, chama de nazista. De assim, outro também. Como é que alguém que xinga um chefe de Estado, não é qualquer chefe de Estado, né? Só da nação mais poderosa do planeta Terra, vai conseguir negociar alguma coisa com esse sujeito? Não vai, né? E terceiro, o Trump não quer ver o Lula nem pintado de ouro, porque houve um acordo entre os dois naquele encontro, né? Que teve, e claramente o Lula não cumpriu a parte dele. Eu não sei o que aconteceu nesse acordo, não sei o que foi oferecido pelo governo norte-americano, o que o Lula ofereceu em troca, eu não faço ideia. Eu faço até alguma ideia, mas não quero comentar sobre isso agora também. Não é o tempo certo para isso. Mas o fato é que o Lula não cumpriu esse acordo. Então, o Trump não vai querer negociar com o Lula. Se o Lula ganhar,
Deus nos livre disso, cara, vai ser tarifa e vai ser pesada. E o Brasil acaba, né? É isso que acontece se o Lula ganhar novamente um quarto mandato, né? Tudo bem, eu nunca vou duvidar da capacidade do brasileiro, né, do povo, olha, a quantidade de gente que apoia bandido nesse país, e de idiota, de apoiador de bandido, é incrível. Eu não vou duvidar da capacidade dessa gente de fazer idiotice, burrice, imbecilidade. Mas vamos fazer o possível para isso não acontecer, né? Então compartilha a informação. Lula quer as tarifas e se ele ganhar, é isso que vai acontecer. O Brasil será ainda mais taxado, né? E o Flávio ganhando, as tarifas não vão chegar. Isso não vai acontecer, tá? Isso não é um desejo meu, é a realidade. É a realidade, só não vê quem não quer. Então compartilhe o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.